Aliás, teve um nome que foi colocado a princípio como pré-candidato ao governo do estado, assim como Robert Rios, que foi o Washington Bonfim. Ele, na oportunidade, tinha sua pré-candidatura colocada pelo Cidadania, até que o partido decidiu firmar, desenhar uma federação com o PSDB e o Washington Bonfim ficou sem espaço na sua pré-candidatura ao governo do estado. Hoje, ele se filiou a um partido que está no campo da esquerda, Lídia. Se filia ao PSB, o partido que tem aí uma estratégia principal nessa estratégia que foi lançada por Lula, dessa frente ampla, e aqui no estado dá esse apoio ao PT de Rafael Fonteles, e hoje o Washington Bonfim de fato assinou a ficha de filiação ao PSB. Vamos acompanhar. Fora da disputa pelo governo do estado, o professor Washington Bonfim se filiou ao PSB. No novo partido, ele passa a apoiar a pré-candidatura do petista Rafael Fonteles ao governo do estado. Hoje eu até fiz uma postagem em redes sociais parafraseando não, basicamente usando as palavras do ex-governador Geraldo Alckmin, que é do PSB, partido ao qual eu estou me filiando, e candidato a vice-presidente, que essa eleição é uma eleição diferente das outras. A gente ou está no campo democrático ou está flertando com o autoritarismo. Estou afirmando que eu estou no campo democrático, fazendo esse movimento político de filiação ao PSB. O professor também associa a decisão local ao cenário nacional, em que ele se coloca contra o presidente Jair Bolsonaro. Esse governo federal, a candidatura que hoje a gente tem colocada aqui no estado, como eu falei, da oposição, é uma candidatura alinhada com esse projeto, que é um projeto que vem destruindo a educação, que vem destruindo a saúde, as políticas de saúde, e certamente tem um ponto muito fundamental, que é o fato de que a gente não está disputando apenas uma eleição, quem vai ser o próximo presidente. A gente está disputando a razão de ser, de continuarmos votando, ou seja, o regime democrático. Uma filiação fora do período previsto pela legislação eleitoral, Washington Bonfim não poderá ser candidato, mas explica como ajudará a pré-candidatura de Rafael Fonteles. É uma aliança em que grande parte daquilo que eu pensava como pré-candidato tem sido absorvido. E o maior tempo das minhas conversas com o pré-candidato Rafael Fonteles foram nessa direção, de ideias para o futuro do nosso estado. O ex-governador Wilson Martins, agora no PT, esteve no evento e falou da relação com o Bonfim. O Washington é um nome que é uma referência, no conhecimento, na inteligência, e já foi secretário de Educação do município de Teresina, já foi secretário de Planejamento de Teresina. Ele se confunde com os grandes projetos que beneficiaram a capital. Nós haveremos de fortalecer aqui o time, com mais um nome, como é o nome do Washington Bonfim. Então, estou muito feliz por isso, acho que vai somar muito. O pré-candidato Rafael Fonteles compareceu ao ato de filiação e destacou as qualidades do novo aliado. O professor Washington Bonfim já é um grande professor, pensador sobre o estado do Piauí, sobre Teresina. Tem uma experiência comprovada em gestão, inclusive prestando seu serviço, sua inteligência, sua experiência a outros estados, entes da federação. Então, portanto, é realmente um momento muito importante para nós. Ele vem para um partido desse campo político, da base aliada, que estará junto futuramente na coligação majoritária. E o professor Washington tem tudo para contribuir. Rafael afirma que o Washington foi proibido de ser candidato a governador após a federação entre PSDB e Cidadania. Ele tentou viabilizar uma pré-candidatura ao governo, infelizmente, nacionalmente impediram ele de ter esse sonho de contribuir para o debate. Seria uma grande candidatura para debater o futuro do Estado, as propostas, que é o perfil dele, aprofundar.
e decidiu, portanto, dado que não teve condições, de marchar conosco. Bonfim chegou a ser procurado por aliados do pré-candidato Silvio Mendes, mas explica por que as conversas não avançaram. Houve um fato lamentável de tentar denegrir a minha imagem e eu reagi, né, cortando o diálogo. Quer dizer, ninguém quer dialogar denegrindo a imagem do outro. Foi o único movimento que foi feito no início da semana passada. Bom, Lídia, vamos deixar claro que Washington Bonfim ele não pode ser candidato a nada, né? Ele já perdeu o prazo de filiação, aquele limite. Ele está entrando para compor e para tentar comunicar que um pré-candidato, um ex-pré-candidato ao governo agora está fazendo parte de uma base de Rafael Fonteles. Ele saiu do Cidadania porque o Cidadania montou, né, criou uma federação com o PSDB e o PSDB anunciou que aqui no Piauí a federação daria apoio a Silvio Mendes. E isso azedou ainda mais a relação de Washington Bonfim com o pré-candidato Silvio Mendes e eles se distanciaram ainda mais e já era esperado, né? O apoio de Washington Bonfim ao outro lado, a Rafael Fonteles. Ele começou a manifestar depois a sua aproximação de ideias com essa frente ampla que está sendo discutida nacionalmente por Lula, com partidos como o PSB. Lançando Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula e hoje ele oficializou nessa sua posição aqui no Estado, vai ser uma oposição de apoio ao projeto de Rafael Fonteles. Ele deixou aí claro mágoas com relação a esse grupo que hoje é ligado ao ex-prefeito Silvio Mendes. Ele disse que sofreu ataques nas redes sociais logo depois de ter retirado a sua pré-candidatura nesse processo de desavença que aconteceu, mas disse que os ataques não foram diretos de Silvio, mas sim de assessores, pessoas muito próximas a Silvio Mendes. Com isso, ele fechou, Elivaldo, as portas para qualquer diálogo com esse grupo e aí as portas ficaram escancaradas, né, para Rafael Fonteles e eles conseguiram formar, né, esse acordo, essa aliança. Pois é, e é interessante, né, Elivaldo, como esse campo com o qual ele rompeu, que a Lídia acabou de descrever aqui, Silvio Mendes, o próprio ministro Ciro, né? Ciro. Era o campo... ele já foi filiado ao Progressistas também, Era, né? o campo de Washington Bonfim até a eleição municipal 2020. O último partido dele, né? Foi antes do Cidadania, foi o Progressistas. Progressistas, exatamente. Então, ele era afinadíssimo, o ex-prefeito Firmino Filho, era da equipe, fazia parte, ele era um dos construtores desse acordo que vingou aqui no Teresina, administrou Teresina por muito tempo, que eram Progressistas e o PSDB. Agora, é claro que com essa nova situação surgida aqui no Estado, ele tem diferenças políticas muito grandes com o ex-prefeito Silvio Mendes. Não foi possível o acordo, se distanciou do antigo aliado Progressistas, já estava no Cidadania, que é um partido mais de centro-esquerda, e dessa conjuntura não teve outra alternativa a não ser essa aproximação com o PT e partidos de esquerda. Então, me parece que, pelo que construiu do final do ano até agora, esse foi o caminho, decisão até natural do professor Washington Bonfim em relação à disputa pelo poder no Estado.